Olá, aqui é Ana Cor para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 15 de setembro, dia 258. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer a leitura das Escrituras Sagradas, para que possamos nos conectar espiritualmente. Te convido a escolher um local confortável e de preferência silêncio, para que possamos desfrutar deste momento em Cristo. Peço na autoridade do nome Cristo Jesus, que o Espírito Santo transbordem os nossos corações e o tornem ensináveis, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém e amém. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 19, versículo 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando, uma nuvem ligeira vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. E um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão, a relva que está junto ao Nilo, junto às margens, e tudo que foi semeado junto dele secarão, serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão, e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados, e os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo, e os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como um bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há uma obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar.
O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor e lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Assíria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Sadote, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Solte os seus lombos, a roupa de pano grosseiro, e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: Vejam o que aconteceu com aqueles em que esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Assíria. E agora, como nós vamos escapar? Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, feche o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo gemido, por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. Meu coração bate forte, o horror me apavora, o crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se, bebe-se, levante-se, príncipes, e untem os escudos, porque assim me disse o Senhor. Vá e põe uma sentinela que fica olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente com muita atenção. Então, o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: Caiu, Babilônia, caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido, como trigo na eira. O que eu ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isso lhes anunciei. Sentença contra do mar. Alguém me chama desse Seir, guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite. Ó caravanas de dedanitas, levem água para os sedentos. Ó moradores da terra de Temo, levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desbainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente 1 ano, toda a glória que Quedar desaparecerá, e o que restar do número de flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel.
Novo Testamento, Gálatas, capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado irrepreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Salmos 59, do 1 ao 17. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. E no de Davi, quando Saul mandou que lhe vigiassem a casa para matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças, em seus lábios há espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir, e se saiba que Deus reina em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam.
Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da angústia, da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Muito grata por compartilhar este momento em Cristo. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e sua família. Se inscreve no canal para acompanhar as atualizações diárias e transborde essa leitura para o irmão e a irmã que você se lembrou. Até amanhã.